que o melhor de mim está em Jesus, em todos os seus passos. A melhor versão de mim foi escrita por você, está na sua palavra. Cada passo posso encher meu coração da alegria de fazer seu querer. Cada passo posso encher meu coração de alegria. Seu amor é tão imenso, nunca desistiu de mim, nunca se esqueceu. Seu amor é tão imenso, nunca desistiu de mim, nunca se esqueceu. Eu sei que o melhor de mim está em Jesus, em todos os seus passos. A melhor versão de mim foi escrita por você, está na sua palavra. Cada passo posso encher meu coração da alegria de fazer seu querer. Cada passo posso encher meu coração de alegria. Seu amor é tão imenso, nunca desistiu de mim, nunca se esqueceu. Seu amor é tão imenso, nunca desistiu de mim, nunca se esqueceu de mim.
até fevereiro sem um trabalho ali no Teen, no Kids, mas queria mesmo convidar você a botar a mão na cabeça do seu filhinho. A gente vai orar por ele agora. Jesus, muito obrigado pela vida de cada teen, de cada criança dessa igreja. Como é bom mesmo ver eles fazendo parte do reino, como é bom mesmo ver a forma como eles abençoam a nossa vida, a forma como a gente também pode abençoar a vida deles, Jesus. Que durante esse culto eles sintam mesmo a tua presença aqui, que eles se apaixonem mesmo, passem a te amar muito mais. Fala o coraçãozinho de cada um, cuida mesmo da vidinha deles, que os pais deles mesmos, os responsáveis, mostrem Jesus, mostrem mesmo como é bom viver para Jesus, como é bom estar aqui te louvando, como é bom estar aqui te agradecendo. Que todos os passos, Pai, de cada criança aqui dessa igreja, de cada time dessa igreja, seja mesmo na sua direção. A gente ama a sua presença aqui, Jesus. Amém. fale alguma coisa boa para a pessoa. Então, eu quero combinar uma coisa com as crianças. Durante o culto, vocês vão fazer um desenho bem bonito. Você pode escolher. Você vai fazer um desenho.
do retiro um desenho da Bíblia ou um desenho de Jesus, tá bom? Você escolhe o desenho que você quiser, mas tem que ser bem bonito. No final, você vai mostrar para o papai, mostrar para a mamãe e vai dizer para eles, ó, esse desenho aqui eu vou dar para o pastor Henrique, tá bom? Então, você vai fazer um desenho bem bonito para me dar de presente no final do culto, tranquilo? E tem uma boa notícia para o papai e para a mamãe, para os papais e para as mamães, que é que no próximo domingo o Oceânica Kids retoma suas atividades. Amém? Essa é para glorificar de pé. Para glorificar de pé. Glória a Deus. Então, gente, é isso aí. A gente está vivendo um momento muito especial, então vamos fazer uma oração e a gente dá início à mensagem de hoje. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por esse momento que nós estamos vivendo. Nós queremos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Mais uma vez, que o Teu Espírito sopre sobre as nossas vidas, que o Senhor nos dê mais de Ti, mais do Teu Espírito, que a gente não saia daqui do jeito que entrou, Senhor, mas que a gente tenha essa convicção de que o Senhor falou com a gente, que o Senhor nos tocou, de que estivemos diante do Senhor. Nós oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu fui para minha rotina, precisei dar uma ré com o meu carro e vocês sabem, né, gente? O inimigo é astuto. Então eu me preparei para dar a ré no carro. Quando o inimigo viu que a luz de ré estava acesa, plantou uma árvore atrás do carro, sobrenaturalmente fez com que ela crescesse muito rápido. Então eu dei a ré e amassou toda a parte traseira do carro. Mas a gente sabe que esse período é assim mesmo. Quanto mais a gente busca Deus, mais o inimigo fica incomodado. Se a gente estiver acomodado, o inimigo fica quieto. Mas se a gente, de fato, quer buscar mais a Deus, se levanta, a gente quer algo mais da parte do nosso Deus, então isso daí incomoda e muito o nosso inimigo. Então, foi verdade, isso aí aconteceu mesmo, mas eu queria compartilhar com vocês. Essa luta faz parte desse tempo de preparação. Deus vai tratando o nosso coração, vai desapegando o nosso coração de coisas que talvez para nós sejam importantes, fossem importantes. Enfim, é para isso mesmo que nós temos esse período. Quem já participou há mais tempo das campanhas aí, 40 dias de propósito, 40 dias de comunidade, sabe que esse período de 40 dias não tem nada a ver com numerologia, esoterismo, mas 40 dias é um período de tempo realmente, espiritualmente, muito significativo na Bíblia. Então você vê, por exemplo, que o dilúvio, ele demorou exatamente 40 dias. Quando Moisés subiu no Monte Sinai, ele esteve lá por 40 dias. Os 12 espias, eles entraram na terra de Canaã e durante 40 dias estiveram lá preparando o seu relatório. Golias afrontou o exército de Israel durante 40 dias, até que Deus levantou Davi e o derrotou. Depois Elias fugiu para o Monte Horebe durante 40 dias. E ali ele teve um encontro com Deus e sua vida foi transformada. Jonas pregou a Nínive e Deus deu a Nínive 40 dias para que a cidade se arrependesse dos seus pecados, a partir do dia 1º. Então, é óbvio, dia 1º leremos o capítulo 1. Dia 2 de fevereiro leremos o capítulo 2. No dia 28 de fevereiro, leremos que capítulo? Igreja querida, atenta, inteligente, exatamente. A cada dia de fevereiro nós leremos o capítulo relativo ao número do dia. Perfeito, é isso mesmo. Então, a partir do próximo sábado. A partir do próximo sábado também, teremos aquele tempo de oração, vamos chamar de comunitária. Nós vamos
despertarem às 3 da tarde ou às 21 horas da noite, para nós levantarmos nesse momento um clamor a Deus pelo retiro, para que os céus se abram naquele lugar, para que os céus toquem a terra naqueles dias, para que o Senhor venha se revelar a nós com um grande poder. Então, a partir do dia 1º, às 3 da tarde, ou às 21 horas, o tempo, a hora que for mais adequada à sua realidade, às suas atividades, então você vai deixar esse horário já pré-definido no seu celular, pré-definido no seu relógio, para alertá-lo, para despertá-lo, para chamá-lo, para que você nesse momento dê uma parada aonde você estiver e ali você levante um clamor a Deus pelo retiro. A ideia é que a igreja inteira participe disso. Não fique de fora. Isso tudo vai começar no próximo sábado. Já estamos em jejum, que começou na última segunda-feira, mas a partir do próximo sábado, essa preparação ela vai se intensificar, adicionando uma leitura bíblica de um capítulo todos os dias, e a leitura bíblica será do livro de Atos, e também essa oração juntos, às 15 horas ou às 21 horas, mais do que o corpo por alimento. Quando a alma anseia por Deus, mais do que o corpo anseia por alimento. Vamos ler o texto de Marcos, capítulo 2, dos versículos 18 a 20. E o texto diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Irmãos, esse texto ele tem muitos princípios a respeito do jejum. Nós vamos tirar esses princípios para aplicarmos em nossas vidas hoje, se Deus assim permitir. O Senhor fale ao nosso coração através dessa passagem. Mas afinal, o que Jesus ensinou sobre jejum? Em primeiro lugar, a gente deve observar que Jesus jejuava frequentemente. Quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto, ele jejuou 40 dias. Satanás propôs que ele transformasse pedras em pães, mas ele se recusou, respondendo: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ele não comeu, perseverou no seu propósito de jejuar. Essas palavras de Jesus se referiam a uma passagem que está registrada no livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, ele foi o momento. O livro de Deuteronômio se refere ao momento em que o povo de Israel, depois de peregrinar por 40 anos no deserto, finalmente chega na margem do Rio Jordão. Agora basta atravessar o rio que ele vai entrar na terra prometida, vai tomar posse dessa terra. Então é nesse momento que Deus dá a mensagem, a palavra, o conteúdo que está registrado no livro de Deuteronômio. O povo já está ali diante da terra, diante do rio. Só falta atravessar o rio e tomar então posse da promessa. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês
Ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam, que nem os pais de vocês conheciam. E aí Moisés explica por que Deus agiu assim, para que ele fez isso. Então ele continua dizendo, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Amém. Então, vejam, a exortação de Moisés é no sentido daquela geração. Veja, essa geração que agora está na margem do Rio Jordão é descendente da geração que havia saído do Egito. Aquela geração que saiu, que vem de toda uma genealogia de escravos, 400 anos de escravidão, é liberto através de grandes maravilhas e grandes feitos do Senhor no Egito. No meio do deserto, eles mostram a sua incredulidade. E por isso Deus diz, de vocês tem de 20 anos para cima, nenhum de vocês entrará na terra prometida. Então, toda essa geração morre, passa, e aquela geração jovem se levanta, amadurece, e agora está diante da terra. Então, quando Deus fala o que ele disse, quando Moisés agora exorta o povo, a ideia é que essa geração que veio dessa geração incrédula, dessa geração que não confiava em Deus, dessa geração desobediente, olhasse para os antepassados e aprendessem com as suas experiências que ele viesse a fazer. Por isso ele era obrigado a catar o pão, a pegar o pão diariamente. Caso ele não fizesse isso, mas estocasse, esse estoque iria se estragar. Qual era a ideia? Deus queria que o povo aprendesse a confiar no Senhor. Deus queria que o povo aprendesse a confiar nele, que ele é um Deus fiel, que ele sustentaria o seu povo ao longo de toda a sua peregrinação no deserto. E foi essa atitude de confiança que deu a Jesus a vitória sobre Satanás no deserto. Amém. Vejam só, irmãos, vejam como foi a tentação de Jesus. A tentação de Jesus, o texto diz que depois de 40 dias jejuando, Jesus teve fome. Então aparece Satanás para tentá-lo. Muitas vezes, uma leitura superficial dá a entender que a tentação de Jesus era fome e era que ele transformasse pedras em pães para simplesmente matar a fome. Mas não foi essa a tentação de Jesus, que ele transformasse as pedras em pães, matasse a fome e interrompesse o jejum que ele havia proposto em seu coração. A tentação não foi essa. Veja o que aconteceu na verdade. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, todos ouvem uma voz. Essa voz diz: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Entendeu? Veja, Jesus está sendo batizado e no momento em que ele é batizado, uma voz dos céus, obviamente, a voz de Deus, a voz do Pai Celestial, diz: este é o meu filho amado, nele eu me agrado, nele eu tenho todo o meu prazer. A seguir, o texto continua dizendo que imediatamente, tão logo ele foi batizado, o próprio Espírito Santo de Deus leva Jesus para o deserto para ele ser tentado pelo diabo. E ali ele jejua durante 40 dias. Então, depois desse tempo, surge Satanás. E aí, o que Satanás lhe questiona? Qual é o argumento de Satanás? Qual a tentação que agora Satanás suscita? Observe a pergunta. Satanás chega para Jesus e diz o seguinte: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Você percebeu qual foi a tentação? Veja,
Jesus tinha ouvido a voz de Deus dizendo: tu és o meu filho amado. Quando, depois de 40 dias, Jesus jejuando, sente fome, Satanás se manifesta e pergunta para ele, ou tenta, dizendo: ah, se você é mesmo filho de Deus, então faça isso, transforme essas pedras em pães. Qual foi a tentação de Satanás? O que ele queria, qual era o intuito do inimigo nesse momento? Gente, não tenha dúvida, a intenção de Satanás era levar Jesus a duvidar do que Deus havia acabado de lhe dizer. Efetivamente, fazer pedra virar pão, que isso para Jesus era fácil, banal, não teria problema nenhum, nenhuma dificuldade, nada que o impedisse. Mas a tentação era que Jesus duvidasse da palavra que Deus havia lhe falado havia poucos dias. Esse foi o grande problema. E por que Satanás foi derrotado? Porque Jesus não tinha dúvida alguma sobre o que Deus lhe dissera. Jesus não tinha dúvida alguma a respeito do caráter do seu Pai, a respeito do caráter de Deus, da fidelidade de Deus. Jesus era alguém absolutamente seguro da sua própria identidade. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Dizer que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, significa dizer que nós encontramos mais prazer em permanecermos na sua presença do que em uma mesa farta. Você pode dizer amém? Você entendeu o que eu acabei de dizer? Olha, o que acabou de ser dito é que a presença de Deus pode gerar um prazer muito grande no nosso coração. A presença de Deus pode gerar um prazer intenso no nosso coração. A presença de Deus pode gerar um prazer tão grande em nós, que supera todos os outros prazeres.